Essa é uma cena comum de você ver na academia, o indivíduo pegando peso e malhando com uma certa velocidade. Por outro lado, tem pessoas que malham de maneira mais cadenciada e um pouco mais lenta. É o exemplo que nós estamos vendo aqui, uma pessoa pegando uma certa quantidade de peso, às vezes até menor, com um pouco menos de carga, fazendo um exercício mais cadenciado. E isso tem diferença do tipo de fibra muscular que você está recrutando. Isso é muito importante a gente entender, porque em situações de doença neuromuscular, isso traz consequências. Exatamente, eu não estou aqui para falar de musculação, porque eu não entendo absolutamente nada. Isso, quando a gente vai para a academia, você vê que os próprios profissionais de saúde eles ficam discutindo qual a melhor técnica. Se é fazer rápido, com muita carga, ou se é fazer mais lento, com pouco peso. O que interessa aqui é falar como que isso ocorre, qual a importância do impacto dessas atividades para diferentes tipos de fibra muscular. O assunto foi descrito por Hahnemann ainda na década de 50. Hahnemann, ele propôs que, quando a gente começa a exercer uma contração, quem primeiro se contrai são as fibras do neurônio motor alfa. Essas fibras, elas são fibras menores, são fibras mais resistentes, principalmente à fadiga. Então, quando você começa a fazer um exercício mais lento, quem primeiro começa a se contrair são esses tipos de fibra. É o caso da pessoa que vai para a academia, então faz aquele exercício mais lentinho. Essas pessoas elas ficam com a resistência muscular maior porque trabalham mais esse tipo de fibra. Quando você começa a aumentar a força, a primeira coisa que vai acontecer é que essa fibra ela começa a aumentar a sua frequência de disparo. Ou seja, aquela fibra que batia numa determinada frequência, ela começa a acelerar. Você vai aumentando a taxa de frequência de disparo. Na sequência, você começa a vir a fibra do tipo 2A e depois a fibra do tipo 2B. Aquela frequência máxima que essa fibra tipo 1 começa a contrair, então, no próximo passo, entra uma fibra que ela tem um tamanho maior, um calibre maior, uma amplitude maior. A gente vê exatamente isso quando a gente faz eletroneuromiografia. Quando a gente pede para o paciente fazer a contração muscular, se a gente pedir para o paciente contrair bem leve, as primeiras fibras que a gente vai observar são as fibras menores, logo na sequência vai entrando outras fibras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então está aqui. Observe que a gente pede para o paciente iniciar um grauzinho de contração mínima, começa a adentrar aquelas primeiras fibras menores, mais resistentes. À medida que a gente pede para aumentar a força, elas aceleram, aumenta a frequência e a gente observa que começa a entrar outros tipos de fibras maiores, fibras de maiores amplitudes. Então, primeiro começou com aquela fibra menor, depois com a fibra maior. Isso é o que nós chamamos de princípio de contração muscular de Hahnemann. E ele é muito importante para a gente entender como que ocorre a avaliação da miografia no exame de eletroneuromiografia. Esse é um caso normal, mas em situações onde o paciente tem neuropatia, doença do neurônio motor, essa relação ela fica comprometida. E sempre tem aquele paciente que pergunta para a gente por que além do choquinho precisa colocar agulha? Porque a agulha ela vai trazer aquela informação crucial para a gente. A gente observou que existe uma sequência da fibra muscular ela se contrair, mas em situações onde o paciente está tendo comprometimento do axônio do nervo, o que a gente observa é isso aqui. Ao invés de começar aquela sequência cronológica de entrar a fibra menor para depois entrar a fibra maior, observe que o paciente já começa a contrair e já começa entrando com a fibra maior, porque você está perdendo fibras de axônio. Então, esse é um dado extremamente importante para a gente descrever no laudo de exame. Então, o princípio de Hahnemann nos diz que primeiro entra aquelas fibras dos motoneurônios pequenos que vão inervar fibras musculares mais lentas e mais resistentes à fadiga muscular, que são as fibras do tipo 1. Diferença também, certamente, do ponto de vista fisiológico, já que uma atividade, quando você contrai de maneira mais lenta, você vai ativando aquelas fibras, então, de menor amplitude, que são as fibras mais lentas do tipo 1. Elas consomem pouca energia e apresentam alta resistência. Geralmente, elas demoram para gerar fadiga muscular. Por outro lado, você também, nesse caso, você controla um pouco seu gasto energético, você não perde aquele gasto energético de maneira tão brusca, mas sim vai aumentando e ajustando à medida que você vai necessitando. Existe, obviamente, exemplo de como isso vai afetar o dia a dia de quem tem doença neuromuscular, principalmente quem tem neuropatia. Por exemplo, quando você está fazendo atividade mais leve, como escrever, caminhar, ou simplesmente você está fazendo atividade mais tranquila, você está recrutando basicamente fibras do tipo 1. Se você tem que subir escada ou correr, você já começa a envolver fibras do tipo 2A.
E por outro lado, se você tem que fazer aquele sprint, aquela corrida rápida, levantar o peso com muita força e rapidez, você vai estar ativando fibras do tipo 2B. E isso certamente justifica porque pacientes têm dificuldades maiores ou menores para exercer atividade diária do dia a dia. Além disso, também existe diferença entre doenças musculares de fibras mais lentas e fibras mais rápidas. Mas isso é um tópico para outro vídeo. Espero que você tenha gostado, curta e compartilha. Um abraço!